O vídeo ficou longo, mas ele vai ser esclarecedor e vai ser definitivo. Fala galera, pessoal, conteúdo exclusivo e definitivo a respeito desse tema sobre cálculo de lote, principalmente para quem opera no mercado internacional e opera no mercado de Forex e tem dúvida de como fazer o cálculo do lote. Turma, eu tenho um vídeo muito detalhado a respeito sobre cálculo de lote, já está há algum tempinho aqui no canal. Esse vídeo ele é fantástico, posso garantir, turma, que esse vídeo é muito esclarecedor. Porém, turma, ele está baseado no gerenciamento de risco. E aí a galera comentou que eu não estou respondendo como é que faz o cálculo do tamanho do lote, como é que eu faço o cálculo dos pips, como é que uso uma calculadora. Então, turma, nesse vídeo eu vou mostrar o que faltou naquele vídeo. E esse vídeo, turma, vai estar separado em 4 partes. A primeira delas eu vou mostrar para vocês como interpretar os pips, como é que se faz a leitura, como é que se olha para o gráfico, o que é esses malditos pips que aparecem principalmente para quem opera no Forex e tem dificuldade de ter pips ou até mesmo pontos, né? A galera não sabe, mas é importante saber o valor do ativo que está se operando, principalmente os pares de moeda. Vamos colocar aqui do Forex, certo? Mas é importante para quem quer saber como faz o cálculo do tamanho do lote dos pips. E para fazer esse cálculo, eu vou mostrar a fórmula do cálculo dos pips que vocês tanto pediram que eu não mostrei naquele vídeo. Mas, tá, turma, agora que vem a sacada. Eu vou mostrar isso, só que eu não mostrei naquele vídeo anterior porque eu acho que não faz sentido vocês quererem entender isso daí. Porque existem algumas formas de utilizar e buscar essas informações, que vai ser na quarta parte do vídeo, onde eu, além de mostrar a fórmula e o cálculo, eu vou apresentar duas formas, assim, simples e muito prática, totalmente sem complicação e até de forma automática, para a galera que usa as duas principais ferramentas para trade no mercado internacional. E aí vocês vão parar de querer saber como se faz isso aqui, ó, o cálculo do tamanho do lote e também da sua posição em pips, beleza? Mas de certa forma eu até entendo, turma, porque vocês perguntam sobre essa questão do cálculo do lote, por exemplo, que seria o caso mais prático, tá? Aqui eu estou com um ativo do Forex, o EURUSD, mas isso vai valer para outros ativos também. É fácil saber qual que é a distância desse ponto até este ponto aqui, né? Aqui a gente tem uma distância, a gente tem uma variação desse ativo no ponto A até um ponto B. Porém, a maioria das plataformas, eles apresentam ferramentas para a gente pegar as distâncias e medir. Por exemplo, até esse topo, a gente tem uma distância de 140. Tá? Guarda essa informação. Essa aqui é uma distância, é uma informação. Essa informação da distância, tem daqui até aqui, ela pode ser tanto em um valor percentual, que está mostrando ali na tela de 1,30, ou também pode ser uma distância em pontos ou points, dependendo da sua plataforma, ou a forma correta, ou o termo correto seria em pips. Mas e o que são esses pips? Aí, para entender os pips, a gente tem que entender os ativos. E eu vou falar aqui nesse vídeo sobre pares de moeda, que é o mais utilizado. Então, por exemplo, em pares como o EURUSD, e aí eu estou falando de EURUSD, tudo com a paridade USD do lado, mas também pode ser um GBP, tá? USD também, entre outros ativos. Quando a gente tem esse tipo de ativo, a gente tem a formação do preço, a gente tem a formação da taxa de câmbio, que é isso aqui, é uma taxa de câmbio, tá, turma? Isso aqui não é o valor, isso aqui não é o valor do euro, é uma taxa de câmbio, perfeito? Então, no EURUSD, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, a gente tem 0,00001, certo? Essa casinha que está aqui, como está ali na figurinha, vai ser a casa decimal do PIB. Então, a gente vai ter essa variação da taxa de câmbio no gráfico, vai estar lá na escala, certo? Está lá na escala aqui os valores. A gente vai medir a quantidade da variação do preço deste ponto até este ponto em pips. E a partir daí, a gente vai valorizar essa distância. Então, tantos pips vão valer tantos dinheiros, tantos dólares, vai depender do ativo. Como a gente pode ver aqui no EURUSD, essa casinha aqui, que é a quarta casa decimal, ó, quarto número, ele corresponde ao PIB. Se a gente ir para um outro ativo que é o USDJPY, já muda um pouco a história. São poucos ativos que seguem isso, tá? Que o PIB, ele está na segunda casa, ele está aqui, ó, neste nível.
Vocês podem até notar pelo valor da taxa de câmbio quando vocês olham o gráfico, que é diferente do USD-JPY para o EURUSD. Quem opera já está acostumado. Mas o que importa é onde que está o valor do PIB. No EURUSD, onde tem 5 casas aqui, 5 números, ele está aqui. No USD-JPY, depois da vírgula, né? Ó, depois da vírgula. Ele está na segunda posição. Mas o que isso importa? Importa para a gente fazer o tal do cálculo, né? Se eu vou deslocar o preço deste ponto a este ponto aqui, eu quero saber quanto que vale em dinheiro. Se eu comprei e eu vendi aqui, quanto que eu vou ganhar? A gente tem que saber quantos pips e qual que é o valor por pip. Esse é o bendito cálculo que vocês querem saber, que eu vou mostrar. Mas para saber o cálculo do lote, vocês têm que saber que quando a gente opera pares de moeda, nós não estamos operando taxa de câmbio de forma, não estamos operando o ativo, estamos operando um contrato do par de moeda. E o contrato, ele sempre vai valer 100 mil alguma coisa. Eu vou colocar aqui alguma coisa. Então, se eu estou no euro USD barra USD, eu tenho um vídeo sobre paridades, tá, turma? Procura aqui no canal. Como é que eu faço para ler paridades? Euro, moeda base, e aqui USD. Se eu estou operando euro USD ou GBP barra USD, eu já vou até colocar aqui o USD JPY também, certo? Sempre vai valer 100 mil unidades. 100 mil de euro, 100 mil de libras, certo? E assim por diante. E ter essa informação vai ser necessário para fazer o cálculo. Agora eu vou mostrar como é que é a fórmula do cálculo. A fórmula é bem simples, mas eu já disse que vocês não precisam saber isso. Mas vocês querem saber, então eu vou dizer a fórmula para calcular a variação. Vamos colocar aqui dos pips, ou dos valores dos pips, o valor do pip, certo? Então vamos lá, turma, valor do pip. Aí fica melhor. Ele é igual. Aí precisa ter algumas informações. Quantos pips se movimentou no gráfico? Eu tenho o gráfico veio daqui até aqui. Quantos pips se movimentou? Tá? Eu posso colocar os valores que eu já vou medir essa distância, ou então eu posso usar um, né? Que seria para pegar o valor de um pip. Mas o valor do pip desse deslocamento que teve aqui, que andou x pips, certo? Eu pego o valor do pip, x pips, algum valor, eu divido pela taxa de câmbio. Ixi, Maria, já complicou. Pois é, eu tô falando que não precisa, tá? Aí vocês depois multiplicam pelo o seu tamanho do lote, que a gente opera lotes, e aqui lote, vamos colocar um adendo, né? O lote pode ser 1.0, pode ser 0.1, 0.1 ou microlote 0.01. E o valor do contrato. Ixi, Maria, complicou. Olha que coisa complicada, né? Pois é. Então a gente tem aqui quantos pips eu estou falando, qual é a distância em pips, eu divido pela taxa de câmbio, multiplico pelo lote e pelo valor do contrato. O tamanho do lote é o que vocês estão operando. Digamos que eu fiz uma compra neste ponto aqui, abri uma posição de compra em, vamos arredondar isso aqui para 0.01, galera trabalhando com microlote, certo? O valor do contrato é sempre 100 mil unidades, já falei anteriormente, e a taxa de câmbio. Aí que vem o pepino, né? Por exemplo, se eu estou operando euro USD, a base, né? Aqui vai ser 1, a taxa de câmbio, 1.00 alguma coisa, que a maioria dos pares de moeda frente ao dólar estão nessa casa, estão 1,000, vai acabar sendo arredondado para 1, certo? E agora vem a questão dos pips, como encontrar as quantidades dos pips. Vamos para o exemplo que vai ser mais fácil de entender, porque eu vou mostrar isso porque vocês querem saber, não porque vocês precisam saber, tá? Então, digamos assim, eu vou fazer uma operação, eu quero agora comprar neste ponto aqui e eu quero saber quanto que eu vou ganhar até chegar neste ponto, tá? E eu vou operar com um lote de 0.01, perfeito? Então, vamos agora, precisa pegar algumas informações. Deste pontinho aqui, eu vou pegar aproximado, tá, turma? Ó, até aqui, temos 116, olhem lá, 116. Qual que é o valor do contrato do euro USD? Falei, 100 mil unidades da moeda base. Tem o valor do contrato, do lote, o valor do contrato, o tamanho de pips. E agora ficou fácil fazer a conta. Então vamos lá para a calculadora para saber qual que é o valor dessa variação aqui. Vamos primeiro pegar a distância em pips. Aí, por sinal aqui, turma, não é 116, tá? É esse valor aqui, né? Porque eu tenho 1.08252 e aqui eu tenho 1.09418, certo? A diferença disso aqui vai dar 0.01166. Então, esse valor que a gente vai pegar. Então, eu tenho aqui 0.0166. Eu divido por 1, que é a taxa de câmbio, 252. Eu multiplico pelo tamanho do lote e multiplico por 100 mil, que é o valor do contrato. Então, turma, se eu fizer, agora que vem a resposta, ó, se eu fizer uma compra, fiz uma compra neste ponto e o preço andar até aqui em cima no topo, nesse topinho aqui, com 0.1 de lote, eu vou ganhar
ganhar 10, aproximadamente, né? 10,7 dólares. Tá vendo? Esse aqui é o cálculo do lote. Esse aqui é o cálculo projetado que eu vou ter se eu abrir essa operação de compra. E da mesma forma, isso aqui poderia ser a forma para calcular o stop loss. Por exemplo, se eu não estivesse na compra, eu fosse fazer uma venda neste ponto aqui, e eu quero que o preço caia, e eu vou colocar o meu stop aqui em cima no topo, esse aqui seria o valor do meu stop. Que é geralmente o que a galera quer saber, né? Qual que é o valor do stop da operação? Se o preço voltar a este ponto aqui, o stop da operação vai ser 10,77. Claro que para uma variação de pips, né, desse valor aqui, pega na plataforma. Ah, mas e se fosse no USDJPY, como seria? Bom, então vamos lá. A mesma coisa. Eu vou calcular como se fosse stop agora, tá? Digamos que vocês querem saber qual que seria o stop de uma operação nessa linha aqui. Então eu vou pegar qual que é a distância, aí vocês busquem a ferramenta que vocês quiserem, tá? Pegue uma ferramenta, coloquem a distância até este ponto aqui, aproximadamente, tá? Vai ser aproximado. Perfeito, vamos lá para as continhas. Um microlote, valor do contrato é 100 mil também, e a distância, ó, a distância está aqui, ó. Eu tenho aqui, vamos olhar aqui, eu tenho a distância de 161,675, a diferença de 149,933. Lembrando que o valor do PIP no USDJPY começa aqui, né? Tem essa leitura. Então vamos lá, turma. Qual que é o valor dessa operação, tá? É uma operação de stop loss aqui, né? Digamos que eu vendi e eu quero saber quanto que vai ser o meu stop até aqui em cima, se o preço subir até aqui. Então eu vou pegar o valor da distância, vou dividir pela taxa de câmbio. A qual que é a taxa de câmbio? Aí eu vou pegar aqui, ó, da minha entrada. A taxa de câmbio é isso aqui. No Forex, isso aqui é taxa de câmbio, tá, turma? Não é o valor do ativo. 149,89. Multiplico pelo tamanho do lote e multiplico pelo valor do contrato. Isso aqui vai dar 78,33 dólares. Então, se eu fizer, claro, estou no gráfico diário, por isso o valor está alto. Fiz uma operação com 0,01 de lote. O meu stop deste ponto até este ponto tem uma variação percentual bastante, né, alta, 7%. Isso é porque o USDJPY está em topo, né? Deu esse valor de pips, essa taxa de câmbio, valor do lote, valor do contrato. Isso aqui vai ser o stop da operação. Então, por isso existem calculadoras, tem sites que tem calculadora, tem galera que compartilha planilha de Excel. Aí vocês vão olhar, será que esse valor, 78 dólares, está dentro do meu gerenciamento de risco, do meu GE, do quanto eu aceito perder por dia, por semana ou por mês? É por isso que no meu vídeo lá eu fiz voltado para gerenciamento de risco. Mas a galera queria saber como é que fazia esse cálculo. Agora eu vou mostrar uma alternativa para vocês não fazerem nenhuma dessas contas, porque eu já disse que vocês não precisam. Vocês têm que usar as ferramentas das plataformas para dar essas informações. Como fazer isso pela plataforma? A maioria de vocês tem essa dúvida do cálculo de lote, porque quem usa o MetaTrader tem a cruzetinha, ela não te mostra nada, né, turma? O MetaTrader, ele é muito cruzão, ele não tem muitos dados, informações. E até mesmo, para quem opera com o MetaTrader, se confunde com as informações que ele passa, porque olha só, se eu pegar o EURUSD de novo, mesmo exemplo, tá? Vamos pegar no mesmo exemplo, que aí vocês vão voltar ao vídeo e vão ver. No MetaTrader, a galera se confunde, porque o MetaTrader, ele mostra também 5 casas depois da vírgula, porém, quando eu peço para a cruzetinha ver a distância deste ponto a este ponto, vamos ver se o mouse não vai ficar em cima, olha o que ele me diz. Ele me dá um valor ali em pontos, ele não fala que é pips, ele está me mostrando ali, ó, de 1153 points, só que não tem 1153, isso porque ele, teria que confirmar, mas ele pega, na realidade, ele pega uma sexta casa para fazer o cálculo, por isso que ele fica na casa do milhar, ele vai lá no nível de pipete, que é um outro nível, é uma outra casa decimal da formação da variação da taxa de câmbio, ali, da variação dos itens do Forex. Então isso aqui confunde, ainda mais que o MetaTrader, ele mostra em pontos, points, isso aí já confunde também. Então quem usa o MetaTrader tem essa dificuldade, tem essa necessidade de saber, se eu fizer uma compra aqui e o preço vier até aqui em cima, qual que vai ser o meu stop? Bom, de forma nativa no MetaTrader não tem como fazer isso, né? Então por isso a gente tem que buscar ferramentas. E a ferramenta que eu vou mostrar, vocês podem baixar de graça aqui para o MetaTrader. Essa que seria a primeira solução. Vocês vão entrar na parte do navegador de vocês, vão em dar comprar mercado, para a galera que não sabe como adicionar ferramentas no MetaTrader. Vai aparecer essa janelinha, vão clicar aqui em cima em grátis e vão buscar
uma ferramentinha que se chama essa aqui, ó, Position Calculator MT5. É muito fácil, muito simples, tá? Aqui, como eu já baixei, ele está mostrando abrir, mas vai estar escrito download. Perfeito. Quando fizer o download, vai aparecer aqui no mercado agora, Position Calculator MT5. Aí vocês vão pegar isso aí e vão arrastar para o gráfico e vão jogar para o gráfico. Nossa, ele vai mostrar um monte de coisa, tá? Uma ferramenta bem completinha, várias coisas, dá para gerenciar ordens. Mas é só para saber o tamanho do lote ou da posição. O que vocês vão fazer? Só dar um OK. Ele vai mostrar isso aqui, colocar na tela. E aí o que vão fazer? Seguinte, ó, se eu estou numa operação de venda, tá? Não importa se é venda ou compra aqui. O que importa é que quando coloca essa ferramentinha, vocês vão deixar aqui, ó, ele tem uma linha verde, tá vendo? Tem uma linha verde correndo, que ela vai mostrar a variação da linha, a distância até a linha do ativo que está sendo negociado. Tá? Então, por exemplo, se eu marcar daqui até aqui, mais ou menos ali, ó, 653 pontos, tá? Mas isso não importa também. Isso é só para um guia, ó. Onde é que é essa linha? Daqui até aqui, do preço em relação a essa linha, quanto tem? 322. Até aqui em cima, quanto que tem? 140 aproximadamente. 1140, né? Mas olha o que importa na realidade usar essa ferramenta, é o que está no painel. Olha aqui no painel. Lembra que eu mostrei que usando um lote de 0.01 deste ponto até este ponto, voltem o vídeo. O risco dessa operação, aproximadamente, né? Varia um pouquinho de cada. Onde é que eu marquei no gráfico, né? Deu lá os 11,39 dólares, certo? Então, se você não quiser usar nada do que tem aqui, não usa para nada, usa só isso aqui, ó. Isso aqui é uma forma de calcular a distância, tá? Ó, pega a linha, eu quero saber qual vai ser meu take até essa operação aqui. Joga aqui embaixo, tu vai ver. Vou ganhar 14 dólares nessa operação, tá? É uma forma de fazer isso sem ter que colocar a ordem. Porque senão vocês têm que colocar a ordem, aí vai ter que pegar e editar a ordem. Vocês não querem ainda colocar a ordem de vocês, né? Não quer colocar. Então, aí tu vai ter que colocar a ordem, vai ter que arrastar no gráfico para tentar simular. Quando a gente pendura uma ordem, ou depois que está posicionado, a gente arrastando as linhas, ele vai mostrando o preço, tá vendo? Tá ali, ó, mostrando, ó. Tá mostrando o preço. Vamos até simular como é que seria o valor, ó. Se eu pegar e... Vamos até simular para ver se o MetaTrader está mostrando o valor correto, igual a plataforma, né? Eu mostrei que dava... A ferramenta está dando 14 dólares, né? Mas se eu arrastar dessa linha vermelha até aqui, ó, a linha está em cima. Olhem lá, ó, 14 alguma coisa, tá vendo? Ou seja, ele vai te dar a informação. Aí vocês não precisam colocar as ordens aqui no gráfico para fazer isso, para fazer os estudos, para fazer o cálculo preliminar. Use essa ferramentinha. Joga a linha, mexe a linha verde para cima ou para baixo e vê qual é o valor que está dando aqui na distância. Você pode até mexer, quer aumentar a espessura depois, deixa ela mais grossinha, né? Então, assim, vamos ver. Ó. Se eu colocar o take aqui embaixo, eu vou ter 14 dólares de lucro. Então, essa aqui é uma solução para o MetaTrader. Ou seja, tem que ter o MetaTrader, tem que baixar isso aqui, aí vocês vão utilizar. Mas qual que é a forma mais simples que eu já mostro, mostrei nos vídeos, tem vários conteúdos, eu gosto de fazer isso, gosto de mostrar essa plataforma que é com a Xstation 5. Por quê? Vocês não precisam instalar, já está habilitado, já tem todas as ferramentas. Basta, aqui de novo, EURUSD, EURUSD. Aperta o botão do meio do mouse, apareceu essa cruzeta. Dá 2 cliques. Deste ponto até este ponto aqui, tá lá os mesmos 11 dólares. Olha lá em cima. 111,7 pips, 11,22 dólares. Até aqui embaixo eu não disse que era 14, né? Na simulação que eu fiz no MetaTrader. Então vamos ver se está dando mais ou menos os 14. Ó. Tá lá, os 14 cravado. Porque aqui na Xstation 5, a cruzeta ela mostra a variação dos pips, já o valor da distância proporcional à sua posição. Que no caso ele está ponto, tá 0,01, que é exatamente isso aqui, né? Aqui em cima, tá aqui, né? 0,01, ele já mostra na cruzetinha. E o mais legal que se vocês estiverem operando com outro tamanho de lote, ele já faz essa atualização automática. Vamos colocar um valor quebrado aqui, 0,07. Daqui até aqui, agora eu vou ganhar, ou vou perder, né? A distância tem 103 dólares. Até este topo tem 79 dólares. Então aí vocês vão olhar, esse 79 está dentro do meu gerenciamento de risco? Está dentro da minha meta? E aí vocês vão lá para aquele vídeo que eu falei sobre o cálculo de lote voltado para gerenciamento de risco. Então, se vocês não operam com muitas ferramentas específicas, não utilizam indicadores exclusivos, querem uma forma rápida, prática, e tá aqui, turma. É por isso que eu gosto de mostrar a Xstation 5, porque
porque não tem no MetaTrader algo prático. Vocês têm que baixar e quando a gente carrega muitos indicadores no MetaTrader que não são nativos, tá? Os que não são nativos do MetaTrader, a gente está na mão do desenvolvedor. E às vezes o desenvolvedor não é experiente e faz indicadores que deixam o gráfico travado, ele é agarrado. Agora ele está rapidinho porque não tem nada, mas se eu colocar um indicador visual, um indicador de barras, um volume, vários médias, coloca um robozinho, tem essa boletim, esse painel, já começa a travar o seu MetaTrader. E também usar uma planilha para ficar fazendo isso, não tá com nada, né, turma? Vocês precisam ter a planilha lá para fazer o gerenciamento de risco, para abrir as operações, para registrar, mas não para assim, ó, eu vou abrir essa operação, eu vou medir quantos pips, vou jogar numa planilha e eu vou ver se está dentro do meu gerenciamento de risco, quanto que eu vou ganhar. Não, cara, assim, ó, tu vai refinando, vai usando a plataforma, já vai te mostrando na cara como resolver e ter essa informação. Beleza, turma? Então esse vídeo de hoje, ele vai complementar este vídeo aqui, que vai aparecer nos cards em algum lugar, eu vou deixar agora ao lado para vocês clicarem, porque esse vídeo ele é muito esclarecedor, porque ele é voltado de novo para gerenciamento. Eu vou ter que escrever em algum lugar que não vai aparecer em cima do card aí, tá? Gerenciamento de risco. Tem que saber gerenciar o risco das suas operações. Aí, o cálculo do lote, ele é importante para saber se ele está dentro do seu planejamento, tá? Então, você não tem que calcular, vocês têm que encontrar o valor e ver se ele atende ou não o seu perfil operacional e também de risco. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas ele vai ser esclarecedor e vai ser definitivo. Forte abraço e até um próximo vídeo.